Paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra ao seu coração, quero ler em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Diz o seguinte: Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Bom, essa passagem está escrita aqui no Evangelho de Marcos. Marcos, ele era primo de Barnabé, não foi um dos 12 discípulos, mas ele escreve esse Evangelho aos Romanos, né? E ele ouviu ali, ele escreveu esse evangelho por boca de Pedro, né? Dos apóstolos que ali ele conseguiu interrogar. Esse evangelho retrata Jesus como servo, né? Ele é bem rápido, é o mais curto dos evangelhos, e ele é também considerado um dos sinópticos ou semelhantes, porque ele assemelha muito a Mateus e a Lucas, né? Esse evangelho, nessa passagem, né, que nós observamos aqui, Marcos, ele no capítulo 11, fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e aí fala que Jesus estava já saindo de Betânia, ele teve fome, e ele amaldiçoou uma figueira porque ele não achou nela frutos, né? Ele não achou somente folhas, mas no versículo 3 diz assim: porque não era tempo de figos. E como Jesus queria encontrar nela figos, né? Ou ela produzia figos antes, né? Ou ela produzia junto, né? Então, interessante que a Bíblia diz que não era tempo de figos e encontrou apenas folhas, né? Isso simboliza também um cristão. Nós precisamos frutificar, e aquele que não frutifica, ele não foi transformado, ele não é um verdadeiro cristão, né? Então, essa analogia se refere ao fruto do Espírito na vida do crente. Então, nós não podemos ser infrutíferos. Não é na questão de ganhar almas, porque a alma não é fruto, né? E também cristão não ganha alma. Quem ganha alma é o Espírito Santo. E ele é que convence do pecado, da justiça e do juízo. O que a gente precisa fazer? Pregar a palavra, falar do amor de Deus, né? E aí o fruto do Espírito é a caridade, é amor, é gozo, é alegria, né? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então quem foi transformado, automaticamente ele deve demonstrar esse fruto do Espírito, né? Com essas características. Então, o Jesus ele fala aqui no versículo 14 que nunca mais coma alguém fruto de ti. Ele demonstra também o poder dele, né, da fé, né? E aí quando eles voltam, eles passam, Pedro observa, né, que ela não tinha mais dado fruto, versículo 21, ó, e Pedro, lembrando-se, disse-lhe, porque eles ouviram Jesus falar, né, e quando eles voltaram lá, a figueira tinha secado, desde as raízes, né, e aí Pedro fala, né, e eu estou falando desse porque é o contexto para que a gente não tire coisas que não existe da palavra, porque esse versículo 24 parece que a gente pode pedir tudo o que a gente quiser e Deus vai conceder. Não é bem assim. Eu vou trazer no contexto para que a gente compreenda do que Jesus está falando. Então ele diz, ó, Pedro falou que a figueira secou, né? Que tu amaldiçoaste secou. Aí Jesus respondeu. Primeira coisa que Jesus fala é: tendes fé em Deus. Então ele está falando da fé. Jesus está falando da confiança de nós pedirmos aquilo que é segundo a vontade de Deus, porque Tiago lá fala, ó, vocês pediram e não recebeste porque pediram mal para gastar nos vossos próprios deleites, né? Então Deus ele não vai conceder aquilo que é simplesmente supérfluo. Ele garante que vai suprir as nossas necessidades. Tanto lá em Mateus 6,33, que ele diz, buscai primeiro o reino de Deus, e essas coisas. E ele está falando de comida, de vestimento e de alimento. Então, o básico para a pessoa sobreviver. Ele não está falando que a pessoa vai ser rica, vai ter carro bom, casa boa. Não, não é isso que Jesus garante. Para algumas pessoas que têm um chamado específico, de ser empresário, de ser rico, alguns Deus permite, por exemplo, entrar na política, né? Mas cada um tem um chamado específico e ele deve desenvolver aquilo, é claro que com a oração e a orientação de Deus
para o seu ministério, para a sua vida. Aí Jesus fala no versículo 23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, olha o tanto que isso aqui é forte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Então ele está falando da importância da fé. Quando há uma comparação como a fé como um grão de mostarda, é uma comparação, não que a nossa fé vai ser pequenininha, como um grão de mostarda. Ele está se referindo à questão que ela é como a gente inicia com a fé pequena e com o passar do tempo a nossa fé vai crescendo. E Jesus está falando da fé. E aí ele diz, agora ele diz o versículo que eu li, por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então ele está falando de coisas, é claro que espirituais. Quando eu estou ligado em Cristo, tem um versículo que Mateus 15, 8, diz assim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, sobre o pedido, acho que é João 15, eu não me lembro agora a referência correta, mas ela diz assim, né? Se vós estiverdes em mim, então uma condição, nós temos que estar em Cristo. E outra coisa, e as minhas palavras estiverdes em vós. Então a palavra de Deus tem que estar em nós. Aí ele diz, pedirei tudo o que quiserdes. Quando nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, nós temos visão espiritual. Nós vamos pedir as coisas que de fato são importantes, né? As coisas que de fato, né, são da vontade de Deus e da perfeita vontade de Deus. Aí ele fala sobre o perdão. Olha aqui, e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também, vosso Pai que está nos céus não vos perdoará a vossa ofensa. Olha tanto que isso é perigoso. Ele fala de pedir as coisas para Deus e Deus conceder, né? E a gente pedir com fé, porque não adianta. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam. Você tem que acreditar que aquilo que você está pedindo, né? Deus ele vai conceder. Né? Então, por isso que não pode ser algo que seja fora da vontade de Deus. E como que a gente descobre isso? Quando a gente está em Cristo, a gente percebe que Deus ele sempre quer e tem o melhor para nós, mas para que nós façamos para o reino, para a glória de Deus, para abençoar outras pessoas. E ele fala aqui da questão do perdão, porque se nós não perdoarmos as pessoas, Deus também não nos perdoa. Então isso é um princípio bíblico, porque tem muitas pessoas que não recebem o perdão de Deus porque não liberam o perdão. E tem pessoas que têm dificuldade em perdoar e elas abrem legalidade para a ação satânica, mesmo se a pessoa acredita em Cristo. Ela precisa orar, pedir a Deus para dar condições para ela superar aquele trauma que ela tem, senão ela vai, né, ter grandes problemas e nem o perdão de Deus ela vai ter. Por quê? Porque ela não libera o perdão. Tanto é que na oração do Pai Nosso, Jesus ele fala, né? Ele ensina, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então é importante nós termos o nosso coração, não deixar, né, o dia se pôr com o nosso coração irado. Isso simboliza e mostra que nós não podemos guardar ódio no nosso coração e nem rancor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.